Deus e as realidades humanas, nós falamos sobre a narrativa de José. Uma coisa que eu aprendo na história de José é o seguinte: Deus tem propósito para cada um de nós. 2, mesmo com Deus tendo um propósito para cada um de nós, os problemas nos assaltam. Ninguém aqui acorda dizendo assim: eu quero câncer. Ninguém acorda dizendo assim: eu quero bater com o meu carro. Ninguém acorda dizendo assim: eu quero que a minha casa caia. Ninguém acorda desse jeito. Mas essas coisas acontecem na vida das pessoas. Nós temos problemas, passamos por lutas. Não foi diferente com José. Embora os problemas de José serviram como degraus para o crescimento de José. E terceiro, existem os matadores de sonhos. Bom seria que, não sei se eu estou sendo cristão dizendo isso, mas bom seria que eles não existissem, mas existem. Então existem pessoas que elas não ficam felizes com a sua alegria. Existem pessoas que elas, além de ficarem tristes e ressentidas com a sua bênção ou com a sua vitória, elas às vezes vão fazer algumas coisas para prejudicar você. E essas 3 coisas eu aprendo no livro de José, na história de José, e tento compartilhar com você. Bater um papo sobre Deus tem um plano e nada vai impedir esse plano. E mesmo o mal que venha contra você, seja porque alguém fez ou por causa da sua limitação, esse mal só vai servir para mostrar mais ainda o poder de Deus na sua vida e o quanto ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Amém? E o segundo livro é Pastor para quê? Tem tanta gente que sabe tanta coisa. Por que a gente precisa do pastor? Às vezes a gente sabe até fazer coisas melhores do que o pastor. O pastor para quê então? Então, o pastor é para quê? Para cuidar da parte burocrática da igreja, para cuidar disso, daquilo. Pastor para quê? Então, é um livro que ele começou em forma de sermão e depois eu transcrevi. E eu acredito que vai ser muito legal para a sua reflexão. Quanto é o livro, pastor? R$30, tanto um quanto o outro. Como é que a gente paga? Já tem a maquininha? Não, o pastor ainda não tem a maquininha, mas o pastor deixa o número do WhatsApp no verso do livro e você manda uma mensagem para o pastor e fala assim: Pastor Roberlan, por favor, me passa o número da conta. O pastor Roberlan vai passar o número da conta e você, creio eu, no Senhor, vai fazer o depósito. E se eu não mandar a mensagem para o pastor? Eu não tenho como te mandar a conta, viu? Tá vendo? Quem quiser pagar é só mandar mensagem, quem não quiser é só mandar. Então, tá aí desse jeito, mas como eu vendo para crente sempre dá certo, tá legal, tá a divulgação. Peço desculpa a vocês de ter que fazer o jabá, mas não sei se vocês viram, meu filho tá meio parrudinho, aquilo ali é leitinho, entendeu? E assim, parece um bezerro, gosta de leite que só o pai. E a gente tem que fortalecer lá, não é mesmo? Então, eu peço, irmãos, que não apenas para ajudar a fortalecer o ministério do pastor Roberlan, mas para refletir um pouquinho sobre esses assuntos. Eu sei que dentro de cada coração aqui é um sonho, e de repente um sonho gerado por um propósito de Deus na sua vida, e que às vezes a gente olha para a limitação da gente e pensa assim: mas quem sou eu? Como o pastor Felipe estava falando sobre a questão de eu estar gravando música, e assim, eu não tenho aquela voz para cantar, mas eu acredito que eu tenho como abençoar alguém apesar da minha voz. Eu, por exemplo, escrevi para a minha denominação, para o estado do Rio de Janeiro em 2018, e vou escrever agora, e estou escrevendo agora para 2019. Desculpa, eu estou montando aqui, tá? Não é o WhatsApp não, é o cronômetro, porque semana passada eu gastei 1h20 pregando, aí na volta do carro, o Espírito Santo da minha esposa, aí eu falei para ela que eu seria diferente, um novo homem no domingo seguinte. Não sei se para sorte de vocês o azar da igreja lá de Jardim América, mas então eu vou botar o cronômetro aqui para falar no máximo em 25 minutos. E aí, meus irmãos, eu peço aos irmãos que estejam orando, porque eu quero muito, sabe, que Deus esteja fazendo algo tremendo. Só que eu sei que não dá para a gente esperar a perfeição para começar a fazer. É como, digamos, talvez alguém possa pensar: mas gente, o pastor Roberlan botou aqui para filmar o culto. Vocês não iam oferecer para Deus? Então não é nada que as pessoas na internet não possam ver.
Se vocês fizeram melhor, treinaram melhor, ensaiaram melhor, cantaram melhor, esse é o melhor de vocês. Então, por que eu estou botando na internet? Ué, Deus, que é a pessoa mais importante, está assistindo. Se eu tenho vergonha de mostrar para a internet, então não deveria nem subir aqui para pregar. Deu para entender como é o negócio? Então é aquele caso, a minha música não é aquela música, a minha voz não é aquela voz, mas é aquela que eu apresento para Deus, é o melhor que eu faço. Então eu entendo que eu posso colocar na internet. E se alguém não gostar, não gostou, por mim menos, é simples, é só acessar outra coisa e não ouvir, né? E criticar é bom, porque dá engajamento na internet, aí nisso acaba divulgando, né? Então, nesse caso, a proposta dessa noite, né? Pode projetar por gentileza, meu irmão? A proposta dessa noite está em 1 Coríntios 13, e você vai olhar e vai pensar assim: não acredito que é isso que ele vai falar para a gente, mas é isso que eu vou falar com vocês. Opa, perfeito. Então, minha gente, comecei a contar agora, tá, gente? Os 25 minutos é a partir de agora. Então, qual é o tema do sermão de hoje? De novo, qual é o tema? Por quê? O resto você desenvolve. Por exemplo, vou pegar o meu caso como pastor. Eu prefiro trabalhar com alguém na igreja que tem pouca capacidade ou pouca habilidade, mas tem uma boa atitude, do que trabalhar com alguém que é fera, mas tem uma atitude negativa. Claro, é Deus que escolhe quem vai estar do meu lado, não posso fazer nada, né? Então assim, o que você pode fazer? Assim, as ovelhas podem escolher pastor, mas o pastor não pode escolher ovelha, né? Então, e se ele reclamar, Jesus ainda fala assim: Pedro, tu me amas? Né? Então chora, pastor, é desse jeito. E aí nesse caso, né, que nem eu falo com os meus alunos do seminário: cuidado que Deus pode te dar uma ovelha igual você, cara, abre teu olho. E aí nesse caso, né, Deus é bom o tempo todo. E em relação a isso, o que eu verifico aqui é que muitas vezes a gente quer um monte de coisa perfeita, quando a parte principal é a nossa atitude. Então por isso que a proposta dessa noite é: ame, o resto você desenvolve. Se você realmente amar a sua esposa, você vai dar um jeito para o seu casamento melhorar. Se você realmente amar o seu marido, você vai dar um jeito para o seu casamento melhorar. Se você ama os seus pais, você vai dar um jeito para o relacionamento melhorar. Se você ama os seus filhos, você vai dar um jeito para o relacionamento melhorar. Se você ama o seu irmão na igreja, aquele que foi batizado no limão, aquele que está lá na igreja só para te aperfeiçoar, aquele, né? Aqui não tem não, só lá para Nova Iguaçu, Caxias, para Forroz, aqui não, aqui é outro nível. Então, o que acontece? Você só vai melhorar o relacionamento com esse irmão se você amá-lo. O problema é que a gente está sempre querendo uma mágica. A gente quer que as pessoas mudem, a gente quer que as pessoas melhorem. Só que se você tiver a receita de como mudar alguém, me dê essa receita. Eu sei sim que você pode anular uma pessoa, mas uma hora, que nem uma panela de pressão, a pessoa vai explodir. Eu sei que você pode sim ignorar a pessoa, mas nessa brincadeira vai chegar uma hora que ela vai gritar. Ou seja, você pode tentar manipular, mas vai ter uma hora que ela vai abrir os olhos. Mudar, você só pode mudar uma pessoa, assim mesmo. Só que como dá trabalho, a gente prefere mudar os outros. Não é mesmo? Vamos e venhamos. Eu tenho que estabelecer uma dieta. É melhor tomar conta da vida dos outros, porque eu desenvolver uma dieta é chato, né? Eu tenho que dar uma pausa de internet. Não, é melhor tomar conta da vida dos outros, porque eu ter disciplina é difícil, né? Então, que nem, por exemplo, você entra na internet, é um tal de comentar o divórcio do Kleber Lucas. Pergunta se a gente não tem vida para tomar conta, não, meu Deus do céu. Tudo bem, é verdade, o cara se divorciou. O que eu tenho a ver com isso? Está sabendo que o filho da vizinha está fumando maconha? Ô miserável, toma conta da tua vida. Enquanto tu está tomando conta da vida do filho da vizinha que está fumando maconha, você não está vendo o seu filho lá bebendo água na privada. Não ri não, o meu não pode ver, ele não bebeu ainda não, graças a Deus, espero que não beba. Se a esposa escutou ainda, né? Ele vai correndo assim para o banheiro, enfia a mão e começa a balançar. Ele fala: tá maluco?
né? Então nesse caso, né, e brabo, se a mãe vir já era, né? E geralmente ele só faz besteira quando eu estou tomando conta, me dá uma raiva isso. Mas aí, nessa situação, observa bem, quando eu estou tomando conta do filho da vizinha, o meu está lá, metendo a mão na privada. Então eu não sei se dá para perceber que é muito mais fácil querer controlar os outros do que querer cuidar da própria vida. Só que você nunca vai poder controlar ninguém. Eu posso orientar o voo do meu filho, mas eu não tenho como cortar as asas dele. Eu vou tentar ensiná-lo a viver, né, no caminho da vida eterna, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer a escolha dele. E eu não sei se dá para perceber que qual o problema da gente na família? A gente quer controlar, quando o que a gente deveria fazer é conviver. Era isso que era para a gente fazer. É claro que todos nós temos os maiores sonhos, os maiores planos, mas a única vida que eu posso controlar é a minha. Eu não tenho como controlar a vida da minha esposa, e eu não tenho como controlar a vida do meu filho. Hoje eu ainda posso fazer alguma coisa. Ele sobe no sofá para apertar o interruptor. Aí quando ele apaga, ele quer acender. Quando ele acende, ele quer apagar. E ele ri quando ele percebe que ele tem o poder de fazer a luz apagar, a luz acender. Só que ele não percebe que esse poder, né, me prejudica, porque eu tenho o dever de comprar a lâmpada quando ele queimar. E aí a gente afasta o sofá. Só que no tamanho que ele está agora ele sobe e ele vai subindo em cima das costas do sofá para ir lá. Ou seja, é melhor queimar a lâmpada do que ele cair lá do outro lado. Percebe? 80 centímetros, não tem 2 anos, e já é difícil colocar o cara no cabresto. E quando eu não vai fazer, ele olha para mim e faz assim: vá, vá. Aí eu falo: ô, choro é livre, tá ok? Né? Aí nesse caso, o que acontece? Diante dessa situação, né, eu não sei se dá para perceber que assim, tomar conta daquele toquinho de gente já não é uma tarefa fácil. No tempo da minha mãe era diferente, porque era só dar uma coça, né? Eu conhecia a vara de goiaba, conhecia o tamanco de madeira, conhecia a sandália carina. Aquilo foi feito no inferno, a sandália carina. E aí eu conhecia esse negócio. Tá dando para entender? Minha mãe chamava de cinto, meu pai chamava de correia, levava bolo na mão. Então você deve achar que eu era perturbado, né, gente? Bem, hoje a psicologia talvez dissesse, né, que eu era hiperativo, né? Mas naquela época era bagunceiro mesmo. E aí nesse caso, diante dessa situação toda, tinha um monte de coisa para você tentar controlar a criança. Hoje é um pouco mais complicado, hoje é um pouco mais difícil, porque o vizinho está te filmando e vai botar na internet, né? E aí já aparece o quê? Pastor maltrata menor, mais ou menos assim, né? E aí nessa situação, eu tenho que dar o meu jeito. Agora, se tem alguém que eu posso fazer alguma coisa para mudar, sou eu, só que dá mais trabalho. Eu posso forçar a barra para eu acordar mais cedo, eu posso forçar a barra para dormir mais tarde, eu posso forçar a barra para fazer atividade física, eu posso forçar a barra para fazer atividade física, né? Eu posso forçar a barra para fazer atividade física, entendeu? Então eu posso fazer um monte de coisa em relação a mim. Por exemplo, como pastor, eu posso comunicar a igreja, eu posso pregar a igreja, mas se a igreja não quiser seguir, não adianta. O problema é que a gente quer controlar os outros, quando o que a gente deveria fazer era conviver com os outros. Se elas quiserem pegar a receita da vida eterna que a gente recebeu, beleza. Mas se elas não quiserem, problema é delas. Deus criou todo mundo para viver para sempre com Ele. Tem gente que escolhe viver longe dele. Tem gente que quer ir para o inferno. Tem gente que quer viver fora da presença dele. E Ele não obriga. Ou você acha que se eu saísse de casa hoje e falasse assim: hoje eu vou trair minha mulher, ia ter um anjo na minha porta falando assim: Roberlano, não se vá. Não, não teria. Mas em compensação depois ia chegar a fatura da minha escolha. Esse é o caso. E aí eu gostaria que você observasse que assim, o amor, como está lá no versículo 4, o amor ele é o quê? Então, se você amar, você vai desenvolver a paciência. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não sou paciente.
ninguém está falando de você ficar zen. O que a gente está falando é de você tomar uma decisão, de você ter uma atitude, de você não ser um cavalo. Essa é a questão, né? Vou pegar uma coisa simples, no meu caso e no caso da minha esposa. Eu sou o tipo do cara que assim, eu estou aqui hoje, mas eu já olhei o saldo da minha conta. Eu, por exemplo, estou vendo quem está me devendo o livro e ainda não me pagou, aí eu entro em contato com algumas igrejas, porque tem gente que pega, né, uma pessoa só. Não, pastor, eu conheço meu povo, é melhor dar aqui a listinha, entendeu? Tem irmão que é assim. Tem outra igreja não, que eu vou na igreja, pego direto, contato direto com os membros e tudo tal, e aí eu vou, e aí meu irmão, deu tudo certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e o pessoal que eu falo assim, aí eu vou e mando a mensagem assim, isso aqui é uma mensagem, se bobear, você até já recebeu isso também. Eu mando assim, isso aqui é uma transmissão direta. Se você comprou meu livro, parará, 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 ou se você não comprou, pode comprar. Aí eu mando uma mensagem, aí, pastor, eu esqueci. Ou seja, eu estou aqui, mas eu estou pensando no mês que vem, no outro mês, no outro mês, no outro mês. A minha esposa está aqui e está pensando agora. Você tem que levar o menino na pracinha. E aí eu, por exemplo, estou escrevendo as lições da Diálogo e Ação para entregar para a Juep até o dia 15 de junho. E aí a Gisele fala para mim assim, olha, você precisa ter mais tempo com ele. Ou seja, eu estou pensando lá e ela está pensando aqui. Os dois estão pensando em algo importante. Só que nessa brincadeira a gente corre o risco de um não ter paciência com o outro. Ela achar que eu estou deixando ele para lá e eu achar que ela não está pensando nas contas para pagar. Então a gente tem que fazer o quê? Em vez de ela vir com 5 pedras na mão e eu vir com coisa para cima dela, o que a gente faz? Respira, mantém a disciplina, controla a voz, segura a onda. Então deu para entender que assim, é aquela questão de perseverança. Ué, naquela época lá atrás, quando eu tinha 20 anos e ela tinha 16, tá dando para entender? Naquela época a minha testosterona estava lá em cima e o colágeno dela estava a 100%. Ué, não era mau romance? Por que não pode ter agora? Que a testosterona está... sabe como é? Entendeu? E que o colágeno dela também, aproveitando que ela não está aqui, já está começando a ir lá para Tubiacana. Deu para entender? Então é importante a gente ter a seguinte ideia. Não, peraí, eu vou perseverar. Eu vou insistir. A pessoa paciente é uma pessoa constante. Mas para isso ela tem que amar. E o amor que a Bíblia está mandando a gente ter aqui, não é aquele amor romântico. O amor que a Bíblia está mandando a gente ter aqui, é a decisão de querer o bem do outro. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Porque não é uma questão de sentimento de acordo com o grego. Na língua portuguesa, amor muitas vezes é o quê? Aquela sensação gostosa que a gente tem, né? Quando a gente olha para alguém e tem paixão à primeira vista. Que não é bem amor à primeira vista, por quê? Porque você está amando uma coisa que está na tua cabeça, você não conhece a pessoa. Como é que você ama aquela pessoa? Você não conhece. Você não sabe para que time aquela pessoa torce, você não conhece seu cunhado, você não conhece a sogra, você não sabe como é que é o negócio, você não sabe como é que ela fica na TPM, você não sabe, né? Então você não sabe como é o negócio, você não sabe, por exemplo, se ele toma banho, você não sabe. Então tem um monte de coisa que você ainda não sabe, você está amando uma coisa que está na sua cabeça. Na convivência que você começa a perceber algumas coisas. E é aí que a gente verifica o que a Bíblia chama de amor. Você decide continuar. Ele é chato, mas ele é o meu chato. Entendeu? Ah, meu Deus do céu, ela é muito invocada, mas ela é a minha invocadinha. A pessoa começa até a ter um jeito diferente de lidar com o negócio. Se você amar, você vai dar um passo de paciência. Mas o amor não é apenas paciente, ele também é o quê? Bondoso. Você vai fazer alguma coisa positiva pela pessoa. É aquele caso, né? Pô, a coisa mais óbvia do mundo é perguntar ao marido e falar assim: e aí, gente boa, você gostaria que sua esposa ficasse mais bonita? Duvido que ele diria: não, não quero não. Eu quero que minha esposa fique um jaburu para ninguém olhar, nem eu, né? Eu acho que não. A pergunta que se faz é: ele vai fazer algum investimento nisso? Ele vai dar um passo para isso acontecer? É aí que está a questão. A questão de você ser bondoso com a pessoa é: o que eu posso fazer? Eu faço alguma coisa para tornar a vida do meu marido melhor?
Ele toma sabão todo dia daquele patrão, ou de repente ele lida com aqueles clientes chatos, né? Sei lá, a vida dele é uma vida difícil. Aí ele chega, eu vou ficar também no ouvido dele? Então percebe que assim, quando você ama, você toma a decisão de ser bondoso, porque você quer o bem daquela pessoa. Não é aquele negócio só de sentir um negócio gostoso no coração, mas é uma decisão. Inclusive quando às vezes você fica com raiva. A Natália nunca ficou com raiva do pastor Felipe, mas eu já fiquei com raiva da Gisele. Tá dando pra gente? Já fiquei. E já teve vez de eu sair de casa, ela falou assim, não vai me dar meu beijo não? Eu falei, não, porque eu estou com raiva de você. E ela falou assim, mas eu posso morrer hoje, como é que sua consciência vai ficar? Aí eu voltei, dei um beijo e saí. Tá dando para entender? Não, pode me julgar, irmão, eu já fiquei com raiva da minha esposa, entendeu? Então é o seguinte, às vezes você está injuriado. Às vezes é 1h30 da manhã, o moleque não dorme, está com aquele olho de jabuticaba olhando para a minha cara. Aí eu deixo de orar a Deus e oro para ele, dorme, criatura. Mas a paciência, que é resultado do amor, né, faz você perseverar, e você quer o bem daquela pessoa. Não é só sentimento. Sentimento é o que o pessoal tem. Vem Juninho, aí depois devolve. Eita, pesadinho, né? Isso é sentimento. A pessoa vem, pega, agora a gente não. É madrugada, é resfriado, né? É vômito, é isso, é aquilo outro. A gente fica resfriado, toma uma coristina, acabou. O moleque ficou uma semana, não sabe suar o nariz, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe aquilo outro. Entende? Então, quando você ama, você persevera, você faz coisa boa para a pessoa, mas o amor também, ele não o quê? Não inveja. O casamento é bem, até a mulher ganhar mais do que o homem. Meu irmão, dê graças a Deus que sua mulher ganha mais do que você. Aleluia, que bênção. Ah, mas ela não vai me respeitar. A mulher, quando não respeita o homem, não precisa ganhar mais não. É só não respeitar. Por exemplo, às vezes aquela menina, por exemplo, que ainda está cheirando as fraldas, ela é mal criada com o pai. Não bota um din-din para comer um pão com manteiga e paga a sugestão para o pai. E aí? A questão não é se ganha ou não ganha. Respeito não tem a ver com isso. Respeito é aquela questão de você olhar para outra pessoa e falar o seguinte: essa pessoa não pode ser tratada de qualquer jeito. Eu vou dar a devida dignidade a essa pessoa. Se é o meu pai, o quanto que ele luta para eu estar com esse tênis aqui. Se é a minha mãe, a luta que ela passou para me matricular nessa escola. Se é o meu filho, quanta dificuldade às vezes ele passa, porque os coleguinhas têm isso, têm aquilo, e ele não tem, porque ele tem eu como pai, eu tenho eu como mãe, e passa algumas dificuldades. Sabe aquela questão de você olhar para o outro e querer o bem do outro de uma tal forma que, se o outro conseguiu algo, você fica feliz com ele. Agora já viu que tem gente que fica triste quando o filho se dá bem, quando a filha se dá bem. Ah, minha filha, porque o homem não presta não vê teu pai? Aí às vezes o cara é melhor do que o marido da dona. Ela fica mordida porque a filha casou com um cara que é melhor do que o marido dela, quando deveria ficar feliz. Entende? É aquele camarada que de repente ele não deu muito certo na carreira profissional, o filho deu. Em vez dele ficar feliz, ele fica triste. Mas quem ama não fica com inveja. Porque tem aquela ideia assim, poxa, que legal, fulano conseguiu, que bênção, e eu contribuí para isso acontecer. O amor não inveja e não se vangloria, coisas do tipo, eu tenho, você não tem, né? Já viu aquela pessoa que assim, o casamento dela deu certo e da irmã não deu, e ela tenta ficar jogando na cara? Ou aquele outro cara que o filho não tem nenhum problema de saúde grave e o sobrinho dele tem, e ele vai e fica jogando na cara, não, porque o meu filho não tem esse problema não. Quem ama não faz isso. Quem faz essas coisas não ama, se ama. Eu não sei nem se ama, porque quem se ama quer ser uma versão melhor a cada dia, né? E aí o amor não se vangloria, não se orgulha, aquela coisa do tipo, eu sou. Não. Se eu cheguei onde cheguei é porque eu tenho uma esposa que me ajuda. Se eu tenho encontrado forças para lutar pela vida, é porque eu tenho um filho que, quando eu chego em casa, como me faz bem olhar aquele sorriso.
É claro, eu queria chegar e encontrá-lo dormindo, mas não, quando eu chego, aí vem que ele tem pé chato, né? Aí vem assim, parece até que ele está com aqueles pés de pato de mergulhador. Aí eu escuto aquele pezinho descalço vindo assim na sala, eu, tá acordado, né? E aí nesse caso, como é bom. Mas quantas vezes a gente tem aquela ideia de que assim, é porque eu sou o único eu sou. Assumiu forma de servo. Quem quis ficar lá, caiu como um raio. Então, nesse caso, a gente observa aqui, né, não se orgulha, não maltrata. Ah, eu amo a minha esposa, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça. Quem ama não maltrata. Está querendo dar um soco em alguém? Vai para o karatê, filho. Vai para o kung fu. Só que lá tu vai bater e vai apanhar também. Está entendendo como é que é o negócio? Então, assim, sabe, quem ama não maltrata, porque quer o bem, quer o melhor. Entende? É aquela questão de assim, eu vou fazer todo o possível para que a vida dessa pessoa esteja melhor comigo. E é uma coisa que é importante você perguntar: depois de casar com você, sua esposa melhorou ou piorou? Depois de casar com você, seu marido melhorou ou piorou? Entende? Então é importante a gente ter isso em mente. Não maltrata, não procura os seus interesses. Quantas vezes, né, a gente tem um relacionamento baseado só naquilo que a gente pode ganhar? Já viu aquele marido que assim só é carinhoso com a mulher quando está com aquela segunda, terceira, quarta e quinta intenção? O problema é que é o seguinte: quando a mulher percebe isso, ela já sabe assim, lá vem ele. E muitas vezes, né, interpreta a língua estranha, os dois vão apostar corrida, mas enquanto ela está amarrando o cadastro, ele já passou a linha de chegada. Entende? O amor não procura o próprio interesse, mas ele pensa no interesse do outro. Não vou interpretar, pastor, sou batista. E aí nesse caso, né, diante de uma situação dessa, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Por quê? Porque vai tentar segurar a onda. Às vezes tem coisa que vem assim, vai subindo aquela raiva, você fala assim, não, peraí, eu tenho que me controlar, cara. Eu tenho que me controlar. Pelo menos no meu caso, eu vou fazer 22 anos de casado. E assim, eu quero fazer 44. E se puder, eu quero fazer 66. Mas para isso eu tenho que estar vivo. Quem vive com raiva tem um treco. Tem que pensar nisso, entendeu? Além de você ficar prejudicando os outros, porque alguém com raiva só destila veneno, só fala o que não deve, do jeito que não deve. E o pior, como é que fica o coração? Como é que fica a respiração? Como é que fica o cérebro? Imagina. Aí os filhinhos, lá vem o raiva. Quem é o raiva? É o pai dele. Deu para entender? E aí nisso não se ira facilmente, não guarda rancor. Já viu aquela pessoa que está casada há 10 anos ou 15 anos e guarda a mágoa de uma palavra que foi dita numa terça-feira, 8 horas da manhã? Às vezes a gente está casado há 20 anos, mas está com aquela mágoa ali de 10 anos e não perdoa. E às vezes na igreja, cantando o hino. Eu não estou dizendo aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar, não. Eu estou dizendo aquela que não quer perdoar, é diferente. Uma coisa é a pessoa que tem dificuldade, está pedindo ajuda. Outra coisa é aquela pessoa que é o seguinte: eu não quero, porque fulano de tal não merece, fulano de tal não sei o que. Só que essa pessoa não para pensar o tipo de marido que ela é, o tipo de esposa que ela é, o tipo de filho que ele é, ou o tipo de pai que ele é. Porque meu pai, olha como é que... Tá bom, mas como é que você é como filho? Não justifica. Se meu filho me beliscar, ele não sabe que ele está me machucando, mas me dá raiva de qualquer jeito. Outro dia eu assustei, que ele beliscou, ele começou a chorar, porque doeu. Aí a gente vai ter que cortar a unha de novo, né, para controlar a situação, né, porque ele, além de beliscar, ele faz assim, entendeu? Aí nesse caso, eu não sei se dá para observar que muitas vezes a gente não se dá conta, irmãos, né, que a gente precisa administrar a ira. A Bíblia fala o quê?
irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você vai ficar com raiva, mas você não pode ficar com aquela raiva para sempre, porque aquilo ali vai virar ódio, e quando virar ódio, você está sempre buscando um jeito de se vingar. Você acha que as pessoas que boicotam o trabalho da gente na igreja é por causa de quê? É um ódio isso. Ela está mordida com o negócio lá atrás e ela não resolveu. Sabe aquele vizinho que de repente ele faz questão de fazer, assim, ele sabe que você foi lá, lavou a roupa, um lençol branco, mas ele foi acender a fogueira ali, naquela hora que você lavou, aí sobe aquele monte de coisa em cima do teu lençol. Pergunta para si mesmo se você não fez alguma coisa com ele lá. Porque o mínimo que ele podia fazer, se ele tem uma caminhada de 10, 15, 20 anos com você, é o seguinte: fulano, eu vou queimar lá minhas folhas de amêndoa, de amendoeira, você vai estender roupa na corda hoje? É o mínimo que se podia fazer. Vamos fazer uma festa, eu sei que você tem bebê, fulano, olha só, dia tal eu quero fazer uma festa, eu sei que você tem um bebê e tudo e tal, mas às vezes a pessoa se vinga, não, porque fulano fez isso comigo, né? É que nem, por exemplo, aquele crente que tem um vizinho, né, que fica escutando, né, o Mr. Catra, Arnaldo, né, Valesca Popozuda, esses negócios assim, e aí nisso, acabou, gente. E aí nesse caso, né, o pastor pode vir já assumir aqui a força do teclado. E aí, não, desculpa, irmãos, é porque eu não sei se para a sorte de vocês ou azar da igreja lá de Jardim América, mas assim, eu prometi a minha esposa que eu seria uma pessoa diferente hoje, né? E primeiro a gente ama, o resto a gente resolve. E aí nesse caso, né, deixa eu botar aqui só 5 minutos, né, de prorrogação, sabe como é que é? Ninguém é de ferro. E aí, em relação a essa questão aqui, né, de guardar rancor, aí o crente, né, que ele está com aquela situação de, lá, ele botou aquele funk lá, e aí de manhã, o que o cara está botando? Né, o cara passou a noite, aí nisso, no dia seguinte, o que o irmão faz? Agora esse miserável vai acordar, porque a luz vai incomodar as trevas. Quem tem que passar na prova e não te ajudar, quando vai passar na bênção vai se arrepender. Entende? Ou seja, tem crente que se vinga, irmãos. Não devia, mas tem crente que se vinga. E vou falar um negócio: o crente vingativo não confia em Deus. Sabe por quê? Porque se ele confiasse em Deus, ele perdoaria e deixaria Deus resolver. Mas não. Ele quer que a pessoa sinta na pele, ele quer fazer alguma coisa para prejudicar o outro. Quando o cristão ele é treinado na palavra de Deus a não se vingar, a não pagar o mal com o mal, não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Então você percebe, e eu falei de vizinho, mas tem gente que gosta de dar o troco para parente. É aquele filho que agora que o pai está velho, mesmo sendo crente, vai se vingar. Entende? É aquele pai ou aquela mãe que, porque não conseguiu fazer uma graduação ou pós-graduação depois que o filho nasceu e teve que parar um monte de coisa na vida, agora começa a descarregar suas mágoas